Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Nós leremos o capítulo 6, versos 17 a 19. Lucas capítulo 6, versos 17 a 19. Vá abrindo a palavra do Senhor nesse instante aí na sua Bíblia. Você pode acompanhar também aqui na nossa projeção, enquanto as crianças pegam lá as suas anotações. E algo muito importante é você também fazer aquilo que as crianças fazem, anotar o sermão. Escrever aquilo que Deus tem falado com você, para que depois você possa voltar no texto, meditar e especialmente usar esta mensagem, quem sabe aí no seu culto doméstico, para revisitar esses conceitos e aquilo que nós temos aprendido. Vamos então para a leitura bíblica, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 17 até o verso de número 19, nos diz assim: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos por estarmos juntos como família da fé, adorando ao Senhor, bendizendo o teu nome e glorificando o Senhor por meio da adoração pública, do culto público. E, Senhor, como é precioso e importante este momento para nós, o momento mais importante da nossa semana, da nossa agenda, da nossa liturgia, que é nos encontrarmos com o Senhor. Temos esse encontro marcado dominicalmente com a família da fé e com o Senhor ministrando ao nosso coração. E agora, Deus, que lemos a Tua palavra e ela será exposta, eu oro para que o Senhor, por meio da graça soberana, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. E que eu, como instrumento do Senhor, seja canal de bênção na vida dos meus irmãos. E aquilo que o Senhor tem ministrado, trabalhado no meu coração primeiramente, possa ser bênção também na vida dos meus amados e queridos irmãos desta igreja. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Você já teve um encontro especial, meu amado? É interessante que quando os jovens pretendem encontrar a sua amada, o seu amado, planeja-se aquele encontro maravilhoso, aquele encontro abençoado, e ali então eles treinam e pensam em como vai ser isso tudo, né? Ontem, depois de um longo período, sem poder estar só eu e minha esposa saindo para algum lugar, para um encontro especial, nós tivemos essa preciosa oportunidade de termos um Vale Night, né? Onde minha mãe está aqui, ficou com os meus filhos e nós pudemos sair. E aí eu estava meio tristinho, porque ela estava um pouco ali com algumas dores e tudo mais. Amor, não vou conseguir. Eu falei, pronto, não vou ter meu encontro especial. Mas Deus foi gracioso, dando vigor à minha esposa, mesmo com dores, nós saímos e fomos para um momento muito precioso e gostoso. E como é especial você ter esses momentos. Esses encontros, quando você quer encontrar um amigo que há tempo você não vê, um familiar que mora distante de você e você recebe ele na sua casa, colegas de trabalho, enfim, pessoas da igreja que você tem um relacionamento e você diz assim, eu quero me encontrar com você e ter um tempo especial.
Os encontros que nós temos na nossa casa com os nossos familiares todos os dias, ao sentar à mesa. Eu e minha esposa, inclusive, é o livro que nós indicamos este mês, né, está no nosso boletim dominical, e também indiquei no grupo de pais, nós indicamos um livro chamado Conversa dos Pais com os Filhos. E às vezes parece que a gente quer ter aquele momento especial para termos a conversa. Mas a Bíblia diz que nós temos que conversar com os nossos filhos quando nós levantamos, quando nós tomamos café, quando nós levamos eles para a escola, quando nós sentamos para almoçar, quando nós estamos em casa fazendo o que for, ao ir deitar, em todo instante. Nós temos esses encontros especiais. Se já é gostoso, se já é prazeroso você ter estes encontros com pessoas das quais você se relaciona e você ama estar com essas pessoas, pense comigo, querido, como seria ter um encontro pessoal com Jesus, o Salvador, o Redentor. Imagine comigo, Jesus vem jantar na sua casa, Jesus vem visitar você. Às vezes o pastor marca visita para ir na sua casa, né? Com os presbíteros. Nós vamos lá falar do amor de Deus. Mas Jesus vindo visitar você. Dá para você imaginar isso? Como é que você faria na sua casa? Ia ficar como Marta, correndo para lá e para cá, tentando arrumar a casa? Ou você ia fazer como Maria, que sentou aos pés do Salvador para ouvir as palavras de vida eterna? Você já teve esse encontro com Jesus? Jesus já transformou o seu coração? Como foi esse encontro? O que aconteceu depois que você se encontrou com Jesus? Você voltou para a sua rotina normalmente e foi fazer as coisas que você sempre fez? Ou a sua vida foi mudada? Ou a sua vida foi transformada? E foi transformada de tal maneira que você nunca mais foi a mesma pessoa? Pense comigo, querido. Agora, vamos voltar um pouquinho na história e voltar aqui para o Evangelho de Lucas. Jesus, o Salvador, o Redentor, o Messias chegou. E ele fazia coisas maravilhosas. E se você olhar para os capítulos anteriores, nós vamos ver os grandes milagres que Jesus já tinha realizado. Ele tinha curado pessoas, ele libertou uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno, ele curou a sogra de Pedro, fez muitas curas, curou leprosos, fez um milagre maravilhoso lá com aqueles que seriam seus discípulos. Jesus, ele nos ensina e ensina as pessoas, ele cura um paralítico que levam até ele, e este paralítico que tinha uma necessidade terrível. E todos nós achamos que a necessidade primária deste homem era ser curado da sua enfermidade física, mas Jesus vai ao ponto central. Ele cura o coração, purifica o coração. E as pessoas estavam ouvindo desse Jesus, ouvindo deste homem que trazia libertação, cura. E aí então nós vemos no contexto próximo aqui que o Senhor Jesus, ele escolhe agora dentre os seus discípulos os apóstolos, aqueles que a igreja seria fundamentada sobre a doutrina deles. E é interessante que esse Jesus está caminhando nessa região, e nós vemos que ele estava num lugar, e diz o texto que descendo ele com os seus discípulos, parou numa planura. E aqui nós vemos o texto paralelo que será exposto à frente, que é o mesmo sermão que está lá
em Mateus capítulo 5. E a ideia dos estudiosos ele parou numa planura, mas o sermão lá é conhecido em Mateus como o Sermão do Monte. Alguns até dizem que esta era no monte, mas num lugar plano onde todos poderiam ouvi-lo. E é o que ele vai fazer mais à frente no texto que nós veremos nas próximas exposições, onde ele vai falar do Evangelho agora e falar das palavras de vida eterna. Agora imagine comigo que você está ouvindo desse Jesus e você fala assim: eu quero ir lá ver este homem. E todos ali desejosos em tocar em Jesus. E todos estavam conhecendo, esse era o cenário, conhecendo quem ele era, ouvindo de Jesus. E esse é o cenário que é descrito por Lucas, onde Jesus, após ter escolhido os seus 12 apóstolos, se encontra com uma grande multidão. Com uma grande multidão. E veja que o texto diz que ele desce a essa planura, muitos discípulos seus estavam ali, grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram ali para ouvir ao Senhor. Vieram ali para ter esse encontro com Jesus. Hoje, às vezes nós temos alguns congressos, alguns eventos que você diz assim: o pastor fulano de tal vai estar lá. E aí você fala assim: eu tenho que ir lá ouvir esse homem pregar. Eu tenho que ir lá ouvir a mensagem do Senhor. Imagine Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E queridos, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, sobre o poder transformador do encontro com Jesus. O poder transformador do encontro com Jesus. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui que depois que ele escolhe os 12 apóstolos, uma grande multidão de seguidores está ali nesse aglomerado de pessoas de todos os lugares ali daquela região. E eles foram lá para ter esse encontro com Jesus. Todas essas pessoas tinham ido a Jesus com um propósito duplo, segundo o texto: ouvir de Jesus e serem curadas de suas doenças e enfermidades e aquilo que assolava o seu coração. Muito provavelmente essas pessoas desejavam isso, porque o texto nos diz isso, que vieram, verso 18, para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos eram curados. Então, essas pessoas que tinham suas necessidades foram até Jesus, porque elas sabiam que Jesus tinha poder para fazer isso. Muito provavelmente, muitos daqueles que estavam ali, eles queriam apenas ter esse encontro poderoso, ter o seu problema solucionado, ter o seu problema resolvido. E isso não mudou, inclusive nos nossos dias. Muitas pessoas, inclusive algumas igrejas por aí, exploram esse desejo das pessoas e, de maneira equivocada, pregam um falso evangelho, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas que desejam terem os seus problemas resolvidos. E aí você vê aquele slogan: se você está sofrendo, se você está doente, enfermo, venha para a tarde da libertação, e na tarde da libertação você será curado. Me diga uma coisa: quem é que não sofre nesse mundo? Então essa é uma mensagem atrativa, porque todo mundo sofre. Porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, num mundo que é caído, num mundo que sofre as consequências do pecado. Mas, queridos, nós temos que entender que, embora primariamente a motivação de muitas pessoas seja uma motivação equivocada para ir até Jesus, quando elas têm um encontro com Jesus, o Senhor redireciona o coração. O Senhor redireciona as motivações. O Senhor mostra que o encontro com Ele é poderoso, é transformador. E diante do relato que nós vemos, eu quero olhar primeiro para este verbo que nós vemos aqui no verso 18, ouvir. Aqueles que vieram para ouvir. E o encontro com Jesus é um encontro que nós ouvimos a sua voz. Lucas nos conta que as multidões vinham para ouvir a Jesus e serem curadas de suas enfermidades. O desejo dessas pessoas era sim ouvir a Jesus. Era ouvir a mensagem dos próprios lábios
daquele que estava sendo proclamado como o Messias, como o Redentor, como o Salvador. Isso deve ter sido maravilhoso, querido. Na próxima exposição, do versículo 20 em diante, texto paralelo a Mateus capítulo 5, conhecido como o Sermão do Monte, nós veremos claramente esse sermão e as palavras de Jesus ditas neste momento. E a glória e a majestade dos seus ensinamentos. Mas o que vemos aqui é que essas pessoas foram até Jesus para ouvi-lo. Elas estavam desejosas de ouvir a Cristo. Como eu disse, talvez você possa questionar, inclusive, as motivações do coração. Muito provavelmente, alguns estavam lá só porque queriam seus problemas solucionados. Mas, muito provavelmente, também outros estavam lá porque queriam ouvir deste mestre. As pessoas estavam desejosas e elas não ficaram desapontadas. Porque foi para eles, nessa grande ocasião, que Jesus pronunciou as palavras que iriam sobreviver para sempre. E são repetidas, e têm sido repetidas ao longo dos séculos, em muitos idiomas, as palavras do Redentor e do Mestre. E a passagem destaca aqui duas categorias de pessoas: aquelas que tinham doenças físicas e aquelas atormentadas por espíritos imundos. E aqui o que nós vemos? Nós vemos a demonstração de poder do nosso Redentor. Jesus demonstra o seu poder ao curar ambos os tipos de enfermidades, mostrando o seu poder e que esse poder não tem limites. Ele é capaz de curar não apenas o corpo, mas ele cura um coração escravizado pelo pecado. Ele cura a nossa alma. E esse é o fator mais importante, querido. Porque a maior necessidade que eu e você temos não é de cura física, não é de curar a nossa enfermidade, não é de curar a nossa doença que está aparentemente ali nos afligindo, mas é curar a pior doença que a gente possa ter, que é o pecado. E essa cura completa que Jesus oferece é um reflexo da sua compaixão, do seu poder divino. E eu quero chamar a sua atenção para a expressão no texto: vieram para ouvir, para ouvirem as palavras e ensinamentos de Jesus. Nós conhecemos a Cristo quando nós ouvimos as suas palavras, quando ouvimos e aprendemos de quem Ele é, dos seus ensinamentos. E essas pessoas que vieram de vários lugares estavam desejosas de ouvir o Senhor falar. E eu tento imaginar aqui, meus irmãos, a cena e como isso impactou a vida dessas pessoas. Eu e você sabemos o fim da história, porque ela está registrada na Escritura. Não tem spoiler aqui que eu vá trazer a você de uma nova história. Não, a história está aqui. E nós sabemos que essas pessoas foram tocadas, curadas, porque dele saía poder, diz o verso 19, e eles ouviram as palavras de vida eterna. Mas eu me pego pensando, querido, sobre este desejo de ouvir as palavras do Senhor. Será que eu e você temos de fato o desejo de ouvir a voz de Deus? De ouvir as palavras do Redentor? Em um tempo onde nós ouvimos tantas vozes, em um tempo onde o silêncio, ele praticamente não existe. E nós temos dificuldade de lidar com o silêncio. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa. E às vezes em casa você está sozinho, você larga a televisão ligada lá para ter um barulho. Talvez você não esteja nem prestando atenção. Liga uma música, e aí é o barulho da rua. Às vezes Deus acorda a gente, né? Essa noite era 3 horas da manhã, eu não consegui dormir mais. Acordei. E eu não sei se você tem a experiência, ou já teve a experiência de acordar de madrugada. É silencioso. Chega a ser até
apavorante esse silêncio da madrugada, né? E você não pode fazer barulho porque está todo mundo dormindo na sua casa e você tem que ficar quietinho. E nenhuma luz em casa, especialmente eu gosto de deixar tudo escuro para dormir, né? Mas essa noite eu acordei. Eu acho que foi Deus que me acordou. Eu estava meditando, mais uma vez, nisso que durante a semana o Senhor veio falando comigo sobre isso, sobre essa mensagem, e tentando ouvir a voz de Deus. E hoje você escuta muita coisa. Hoje nós temos várias oportunidades, inclusive, de ouvir a mensagem do Evangelho. Hoje nós vivemos na era dos podcasts, dos reels, das mensagens, e essas coisas são pertinentes e boas a nós. Você ter aí, quem sabe, um irmão, uma irmã que compartilha um devocional com você, onde você é direcionado para a palavra do Senhor. Mas a pergunta que eu tenho a você nessa manhã é: será que você tem o desejo de ouvir as palavras que transformam o meu coração do Senhor Jesus? Sabe, meus irmãos, hoje nós temos a palavra do Senhor revelada a nós pela Escritura Sagrada. E ela é suficiente para direcionar a nossa vida em todas as coisas, em todas as áreas. E é por meio das Escrituras que nós podemos olhar para esse mundo, olhar para as situações da nossa vida, para os fatos que acontecem na nossa vida, para cada situação, para cada circunstância, e por meio da palavra interpretar esses fatos. Entenda isso, queridos. Nós não vivemos pelos fatos, mas nós vivemos pela interpretação que nós damos a esses fatos. A questão é: qual é a sua hermenêutica? Qual é a sua interpretação? Pelo que você tem olhado para as coisas que você enfrenta e tem interpretado? E aí, às vezes, o que você faz? Não, olha, tem uma pessoa, um coaching, um palestrante, uma pessoa que fala muito bonito, e olha, eu vou te compartilhar essa mensagem, ouça e vai te fazer melhor, você vai se sentir melhor. Querido, a palavra é suficiente para alimentá-lo. A palavra é suficiente para direcioná-lo. É por meio das Escrituras que nós podemos olhar para esse mundo. Então, olhe para cada situação da sua vida, na sua família, no seu relacionamento conjugal, na educação dos seus filhos, pela ótica da Escritura, pela ótica da palavra. Deus nos cria com esta capacidade e com esta habilidade de interpretação, com essa habilidade hermenêutica, de interpretar cada circunstância, cada fato, cada ato, cada coisa da nossa vida nesse mundo. Mas o ponto crucial aqui é: eu só vou ter uma perspectiva correta de como interpretar esses fatos na minha vida se eu ouvir a voz do Senhor Jesus por meio da sua palavra. Onde é que você tem buscado, querido, as respostas para a sua vida? E a consequência é: se você ouvir a voz de Deus, você conhecerá a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando você escuta essa palavra, quando você ouve o Senhor, meu amado, eu tenho certeza que você vai olhar para sua esposa de outra maneira. Porque você vai olhar, meu irmão, homem casado aqui, para sua esposa, como a Bíblia diz que você tem que olhar. Você, jovem, que está procurando uma namorada, você vai procurar uma namorada com os valores de uma mulher virtuosa, de uma mulher crente, de uma mulher abençoada, de uma mulher que quer glorificar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Porque você olha para essa circunstância por meio da
palavra e daquilo que o Senhor Jesus te orienta. Então isso te influencia. Você, minha irmã casada, você, minha irmã que deseja casar, você vai olhar, você, irmã que é casada, para o seu marido, por mais que ele seja um abençoado, que às vezes aflige o seu coração, você não vai olhar para os problemas que ele tem no coração dele, mas você vai olhar para o seu coração com a ótica da Escritura e orar pelo seu esposo. E orar pelo seu esposo. E pedir a Deus que transforme a vida dele. E deixa eu dizer uma coisa para você, marido, para você, esposa. Às vezes a gente acha que tem o poder de mudar o outro, né? Não vou fazer tal coisa aqui, porque daí ela vai perceber, ela vai mudar. Não funciona, irmão. Pode até melhorar um pouquinho, né? Pode até ser um pouquinho mais gentil. Mas quem muda o coração não é você. Quem muda o coração é Deus. Então, meu amado, sabe o que você tem que fazer? Dobrar o joelho e orar. Pastor, o senhor não sabe com o homem que eu casei. Aquele é um abençoado. Né? Abençoa ele, né, meu irmão? Sabe o que você faz? Dobra o joelho e ora. Dobre o joelho e ora. Peça ao Senhor para transformar a vida desse abençoado, dessa abençoada. Quer um homem de Deus para a sua vida, minha irmã? Você que deseja casar? Ore ao Senhor, ouça a voz de Deus. Você quer os seus filhos consagrados na presença do Senhor? Interceda pelos seus filhos. Eduque os seus filhos como a palavra diz que você tem que educar. Ensine os seus filhos a amarem ao Senhor, a adorarem ao Senhor. Agora, se estas palavras não estiverem no teu coração, como é que você vai querer que o seu filho adore a Deus? Se você não adora a Deus, se você não vem ao culto, aí passam-se os anos, seus filhos crescem e você fala, puxa vida, pastor, meu filho está longe do Senhor. Não sei o que eu fiz. Aí você vai olhar a história. Irmão, como que era a sua vida com Deus? Chegava domingo era difícil, né? Eu tinha que levar os cachorros para passear, tinha que correr uma maratona. Domingo, ninguém é de ferro, né, pastor? Acordar 9 horas da manhã para ir na igreja, por favor, né? Bem que esse culto podia ser mais tarde um pouquinho. Nós colhemos aquilo que plantamos. E se nós não vivemos na presença do Senhor, nós não vamos plantar coisas que vão agradar ao nosso Deus. Então, querido, prepare a terra. Ouça a voz do Senhor nos seus relacionamentos, lá no trabalho. Como é que você tem semeado? As pessoas conhecem que você é um pacificador, um agente de transformação, um instrumento nas mãos do Senhor na vida deles? Ou quando você, por uma situação que você não tem como dizer assim, não, agora eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa dela, fala, mas você conhece a Jesus? Nossa, não sabia que você era uma pessoa crente, evangélica. A pessoa até se assusta, porque você era um agente infiltrado, secreto de Jesus lá no seu trabalho. E ninguém sabia que você era crente. Não, querido, você não tem que ser agente secreto, não. Você tem que ser alguém, não aquele chato, né? Aquela pessoa inconveniente, mas tem que ser um agente de transformação na vida das pessoas. O que nós devemos fazer diante disso, meus amados? Nós devemos ouvir as palavras de vida eterna que direcionam a nossa vida para Ele mesmo. Então, deseje mais do Senhor. Busque mais a Deus. Tenha fome por Ele, desejo por Ele, desejo de estar na presença dEle, de ter um encontro com Ele todos os dias. Compreenda o que Jesus quer de você. Onde você está, no momento que você está vivendo. O que Jesus quer de você? No seu trabalho, na sua casa, onde você mora. Aplique as palavras do Senhor Jesus na sua vida, de forma prática, de maneira simples, nada extraordinário, de maneira que as pessoas percebam isso, que seja importante, significativo para você.
E que, de fato, o doce nome de Jesus que nos transforma. E sabe por que nos transforma, querido? Porque há poder para curar o nosso coração, para nos libertar daquilo que nos atormenta, que nos escraviza, para nos libertar do medo, da vergonha, da culpa, do desejo pela aprovação das pessoas, da ira, da insatisfação. Queridos, nós somos libertos de nós mesmos. Mas o texto caminha e nos mostra que as pessoas, além de desejarem ouvir a Jesus, elas foram até Ele porque acreditavam que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pensavam, do que eles imaginavam. Elas estão desejosas de serem curadas das suas enfermidades e dos tormentos que afligiam as suas vidas e que escravizavam essas pessoas. E aí nós vemos aqui em segundo lugar, o encontro para ser transformado por Jesus. E o verso 19 diz: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Todos que tocavam a Jesus eram curados. E veja o destaque dado por Lucas e a distinção que ele faz aqui entre aqueles que eram obviamente enfermos, que eram curados de suas enfermidades, e os atribulados, que eram libertos de espíritos imundos, ou seja, espíritos maus. Pessoas que estavam sendo afligidas pelo demônio, pelo diabo, nosso inimigo. E qual é o propósito do diabo? Matar, roubar e destruir. Quantas pessoas vivem escravizadas, com medo, angustiadas, ansiosas? E a Bíblia diz aqui que o simples fato, o simples ato de tocar nele resultava em transformação e manifestação de poder. Lembram-se daquela mulher que tinha um fluxo de sangue que há 12 anos sofria e já tinha investido todos os seus recursos nos melhores médicos, nas melhores clínicas da época, e nada tinha resolvido o seu problema? E aí ela ouviu de Jesus, ela falou assim: se eu apenas encostar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E a multidão comprimia Jesus, e aquela mulher que por conta daquela situação era colocada de lado, socialmente totalmente excluída, ela vai até Jesus. E quando ela vai até Jesus, e ela toca na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, Jesus para. E Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos dizem: Jesus, todo mundo está tocando no Senhor. Não. Alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou de uma forma que poder saiu de mim. Queridos, Jesus não vai às pessoas como casos para serem resolvidos. Você não é um caso para ser resolvido. Você não é um problema que precisa de solução. Jesus, ele olha para cada pessoa de forma especial. Embora ali tivesse uma grande multidão, Jesus mostra a sua particularidade, a sua pessoalidade no trato com as pessoas. Seu poder não é um mero fenômeno físico, era uma expressão profunda do amor e da compaixão que ele tinha pela vida de cada pessoa. E esse encontro, ele é pessoal. E quando Jesus se encontra conosco, há uma transformação completa. E essa transformação, ela acontece de dentro para fora. O que Jesus faz em nossa vida é maravilhoso, meus amados. Por quê? Porque ele trabalha em nosso coração
para que nós sejamos livres de tudo aquilo que nos aflige, especialmente livres de nós mesmos. A solução para as nossas inquietações, para as nossas angústias, para as nossas ansiedades, para o orgulho do nosso coração, para a soberba que nos aflige e todo o desejo de justiça própria, quando nós temos esse encontro com Jesus, isto é quebrado, isso é transformado. E nós nos humilhamos na sua presença. Quando nós o conhecemos, nós experimentamos desse poder curador de Jesus. E o Senhor toca a nossa vida. Veja, às vezes nós vamos a Jesus porque desejamos uma cura específica. Hoje nós oramos por isso aqui. Talvez você esteja enfrentando angústia no coração ou afligido por uma enfermidade. Uma situação desagradável, incômoda, ou até mesmo impossível para nós. Jesus, ele é poderoso para curar a nossa vida. Jesus tem o poder de solucionar isso. Mas o que você precisa compreender é que o foco de Jesus não é apenas em manifestar o seu poder para curá-lo fisicamente ou de uma situação desagradável que você está vivenciando, que você está enfrentando. O objetivo de Cristo é nos curar do pior câncer que possa existir na face da terra, nesse mundo marcado pelo pecado, que é o pecado do seu coração e o pecado do meu coração. E quando nós temos um encontro com Jesus, Ele transforma a nossa maior necessidade, que é de redenção, que é de salvação, que é de sermos agora transformados para viver um novo relacionamento com Ele. E o seu poder nos liberta completamente. Completamente. Porque o coração compassivo do Salvador, Ele entra nas nossas circunstâncias de forma plena e transforma a nossa vida. Qual deve ser a minha resposta e a sua resposta diante desse encontro transformador e curador com Jesus? Primeiro, saber que nós somos renovados diariamente pelo Senhor. Que a misericórdia do Senhor se manifesta a cada manhã na nossa vida. Ela é nova e você tem esse encontro renovador com Cristo todos os dias. Agora, uma vez transformado por Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de intermediário. Você tem livre acesso ao Senhor para orar a Ele e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Então não permita que a sua vida espiritual se torne estagnada. Muito pelo contrário. Busque ao Senhor, adore ao Senhor, reserve um tempo para estar na presença do Senhor. Esteja em oração o tempo todo, permitindo que Ele transforme continuamente o seu coração, os seus desejos, aquilo que domina o seu pensamento, modelando você à imagem dEle. Viva uma vida de gratidão. A ação de graças é preciosa na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Nós devemos ser as pessoas mais gratas da terra, mais felizes da terra. Por quê? Porque você teve um encontro com Jesus. Você foi transformado. E por mais que ainda o pecado esteja presente na nossa vida, nesse lado de cada eternidade, nós temos uma ferramenta poderosa, que é viver na presença de Deus. Ele diz, tudo que é necessário, o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, para nós vivermos uma vida piedosa, nós recebemos de Jesus. Tudo que eu preciso, Ele deu para nós. Então seja grato. Seja grato ao Senhor. E a gratidão fortalece a nossa fé, nos mantém conscientes que Deus continua trabalhando em nós até o dia final. Compartilhe com os outros aquilo que Jesus tem falado ao seu coração, como Ele tem trabalhado em você, moldado e renovado a sua vida. E glorifique ao Senhor por isso. E entendendo isso, querido, haja. Entenda que você foi transformado pela ação sobrenatural de Cristo, pelo Espírito Santo, e agora essa transformação que Ele operou na sua vida, ela deve refletir isso nos seus relacionamentos com outras pessoas, nas nossas ações, nas escolhas diárias que nós temos. Se você foi transformado por Cristo, isso deve impactar a sua vida de tal maneira que você nunca mais será a mesma pessoa. Em cada situação do seu dia, em cada circunstância da sua vida. E aí, sabe o que nós temos que fazer? Contar para as outras pessoas. Quantas pessoas estão, como essa multidão estava, enferma no seu coração, atormentada
por espíritos maus e precisam de libertação. Sabe quem Deus vai usar para libertar essas pessoas? Para falar deste Jesus poderoso? Você e eu. Então, não fique quieto. Não seja um agente secreto. Ouça a voz de Deus. Seja transformado por Jesus e proclame esse evangelho da redenção. A multidão aqui se reuniu ao redor de Jesus e experimentou o poder transformador do encontro com Jesus, do toque de Jesus, e as suas palavras, a sua vida, as suas ações são transformadas e mudadas. Eles vieram aqui em busca de cura, mas saíram renovados e transformados pela graça redentora. E nós vamos ver a orientação que o Senhor Jesus dará a essas pessoas na próxima exposição. Jesus, queridos, é ainda aquele que fala conosco por meio da sua palavra. O encontro com Ele é transformador e muda e redireciona o nosso coração. Que você, pela graça do Senhor Jesus, possa de fato experimentar esse encontro. Se você não teve um encontro com Jesus, Ele está dizendo assim: eu quero ter um encontro com você. Ouça a minha voz. Se você já teve um encontro com Cristo, viva em conformidade com esse encontro que você teve, que impactou a sua vida. Quero convidar você para fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça mais uma vez nesse momento. Senhor Deus, eu oro nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos. Se há alguém aqui nesta manhã, Deus, que não teve um encontro com Jesus Cristo, com o Redentor, com o Salvador, com aquele que transforma a nossa vida, com aquele que cura totalmente o nosso coração, que nos dá a solução para a pior enfermidade que nós temos, que é o pecado. Se há alguém aqui nesta manhã que não teve esse encontro pessoal com Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo abra o entendimento dessa pessoa e ele possa ouvir de Jesus. Ouvir da tua graça, do teu amor, de quem o Senhor é, e transformar esse coração. Eu oro também, Senhor, por aqueles que já estão aqui e já tiveram esse encontro com Jesus. Já ouviram da tua voz. Mas, Senhor, as muitas vozes têm calado a sua voz porque nós estamos dando ouvido a tantas coisas que às vezes não ouvimos a tua voz. E o amor tem esfriado. E o desejo por ti tem se esfriado e se distanciado da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Espírito Santo nos faça desejá-lo a todo instante, a ter fome do Senhor, desejo por Ti, anelo pela Tua presença. Como a corça suspira pelas águas, que assim suspire a nossa alma por Ti, Deus. Que seja assim. Que as crianças que aqui estão, Senhor, cresçam aprendendo a amar ao Senhor e viver na Tua presença. Que os pais possam pregar o Evangelho todos os dias na sua casa. Em cada conversa, em cada atitude, para que eles possam conhecer este poder transformador de Cristo e tenham esse encontro pessoal. Nós clamamos e oramos por isso em nome do nosso Salvador e Redentor, aquele que transforma a nossa vida através desse encontro poderoso. Amém e amém.